Automação fiscal é a mesma coisa que fazer um sistema. Não são a mesma coisa. São coisas completamente diferentes, inclusive, e elas trabalham, inclusive, em conjunto. Né? Então, assim, tem um excelente sistema. Por melhor que seja o sistema que você tem coisas que você gostaria de fazer que o sistema não faz. Toda empresa tem isso. E uma automação fiscal, ela te permite ter essa mobilidade. Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Ter um sistema forte, sólido, robusto, um bom sistema, vai me garantir consistência. Cara, eu tenho segurança, consistência dos dados, está tudo aqui, tudo bonitinho e tal. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 7ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos tratar de obstáculos e oportunidades que vão transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto. Para que aprender automação fiscal se eu já tenho um sistema? Perfeito. Antes da gente começar, você já sabe, vou te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 9 e 13 de janeiro de 2023. Para participar desse evento, você vai aprender como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Basta clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso a uma página onde a gente vai explicar tudo o que vai acontecer nesse evento. E lá você vai poder colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero Participar. Uma vez na página de Obrigado, clica no botãozinho verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar no evento. Legal. Marcos, só isso. A gente sabe que o mercado hoje é bem abastecido com empresas, grandes empresas inclusive, que oferecem sistemas fiscal, tributário. E onde a automação entra isso? Para que eu quero aprender automação fiscal, cara? Bom, essa é uma excelente pergunta. Tem muita gente que tem essa dúvida também. E isso vem muitas vezes de uma percepção de que a automação fiscal é a mesma coisa que fazer um sistema. Não são a mesma coisa. São coisas completamente diferentes, inclusive, e elas trabalham, inclusive, em conjunto. Né? Então, assim, tem um excelente sistema. Por melhor que seja o sistema que você tem coisas que você gostaria de fazer que o sistema não faz. Toda empresa tem isso. E uma automação fiscal, ela te permite ter essa mobilidade. Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Ter um sistema forte, sólido, robusto, um bom sistema, vai me garantir consistência. Cara, eu tenho segurança, consistência dos dados, está tudo aqui, tudo bonitinho e tal. Porém, eu preciso de uma parte mais dinâmica também. Então, eu preciso, às vezes, acelerar. Então, tem horas que você vai precisar caminhar, tem horas que você vai precisar correr. E quando você tem um excelente sistema, um sistema muito bom, um sistema muito robusto, quando você precisa correr, ele não corre. Ele caminha. A automação fiscal é algo que vai te ajudar a correr quando for necessário correr. Né? Então, assim, são coisas que são complementares. Então, ter um excelente sistema, inclusive, eu aconselho que vocês tenham um excelente sistema, é sempre bom ter. Só que, por melhor que seja o sistema, ele não vai resolver todas as questões, todos os problemas que você tem. Porque cada empresa é uma empresa, né? É uma pessoa diferente, é uma identidade diferente, tem necessidades diferentes. Muitas vezes você tem empresas de estabelecimentos de uma mesma empresa que têm operações diferentes, têm necessidades diferentes, fabricando o mesmo produto, com o mesmo processo produtivo, mas a forma de operar muitas vezes é diferente. Então eu vou mais além, cara. Eu tendo um bom sistema, eu não poderia adaptar esse próprio sistema, e aí, no caso o suporte, para as minhas circunstâncias mais específicas, cara, e de novo eu falo, para que automação fiscal, cara? Né? Sim, poderia, né? Seria o ideal. Né? Se assim fosse, eu não estaria aqui. Porque todas as necessidades estariam sendo atendidas. Mas vamos imaginar que seja possível fazer isso. Que eu tenha um sistema bom, um sistema excelente, um sistema onde eu sugiro melhorias e eles implementam essas melhorias. Mesmo assim, um sistema comercial, né, de gaveta, ele vai precisar, prateleira na verdade, ele vai precisar fazer uma série de testes. E ele não existe só para você, não é um sistema exclusivo para a sua empresa. É um sistema que vai atender diversas empresas de diversos segmentos, diversas situações para poder lidar, diversas variáveis envolvidas. Então, não pode simplesmente você pediu hoje ele fazer uma alteração e amanhã já disponibilizar para você. Porque essa alteração que ele fez para você pode ferrar o outro cliente que ele tem. Entendi. Então, assim, mais uma vez a gente volta a essa questão. Quanto mais robusto,
né? Quanto mais completo, quanto melhor o sistema, eu entendo que mais lento vai ser esse processo de adaptação, de transformação. Tem empresa até que faz esse processo de adaptação, mas é lento, né? Você não consegue a mesma velocidade de uma automação fiscal. Exemplo, vou ver um exemplo muito bom aqui na cabeça, mas acabou fugindo. Daqui a pouco eu lembro e trago para você. Então vamos lá, cara. Depois você traz. Eu fico pensando muito na cabeça de tudo de quem nos acompanha, um contador, quem trabalha na área fiscal, enfim. Da ideia de, poxa, eu vou aprender automação fiscal, isso vai me exigir programação, eu sou o cara da área de fiscal tributário, poxa, como é que eu vou adaptar essas coisas, né, cara? Sim, sim. Boa pergunta, porque assim, e tem uma resposta legal, você vai ficar feliz com a resposta. Já estou repetindo isso há algum tempo, vou falar de novo, porque é sempre bom, né? Dizer que a repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos lá. Nós não somos programadores que têm um pouco de conhecimento em contabilidade, na área fiscal, na área tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária e têm conhecimento em programação. E não vasto conhecimento. Conhecimento básico. Eu não preciso ser um expert em programação para conseguir criar automações fiscais que sejam eficientes, que vão me ajudar a resolver 95% dos problemas que eu tenho no meu trabalho na área fiscal e tributária. Por exemplo, tem um aluno chamado Marcos Vinícius Penariol, um cara que trabalhava no escritório de contabilidade, que não tinha pouco ou nenhum conhecimento em Excel, zero conhecimento em automação, e esse cara saiu dessa empresa, desse escritório, e foi trabalhar numa empresa que faz recuperação tributária. E nessa empresa você tem um setor inteiro, não sei quantas pessoas, mas tem um setor inteiro de pessoas que trabalham com programação. Programadores de profissão, que fizeram faculdade, se formaram, tem um diploma lá na parede dizendo que ele é programador. E eles tinham um problema. Não lembro exatamente o problema, mas eles tinham 3 anos tentando resolver esse problema e não conseguiam resolver a empresa. Mesmo com o setor de programação atuando ali dentro da empresa, própria da empresa, né? Não é terceirizado, não é uma equipe de TI, né? É um setor de programação dentro da empresa. Eles não conseguiram resolver o problema. Aí chega um cara que veio de um escritório de contabilidade, que tem pouco nenhum conhecimento em Excel, zero conhecimento de automação fiscal, nunca tinha programado uma linha de código na vida, e vai lá e na cara deles cria uma automação que resolve esse problema que demorava 3 anos e eles não conseguiam resolver. E aí? Como é que você explica isso? Né? Então, assim, isso eu acho que é a prova de que você não precisa definitivamente ser um programador para criar suas automações fiscais. E que você precisa aprender muito pouco. E uma coisa interessante que me veio na cabeça agora, isso eu falava há muito tempo atrás, parei de falar, mas o que a gente considera como complexo, né, ou difícil, é um conjunto de coisas básicas. Então, assim, quando eu falo para você que tinha um setor de programação ali que não conseguia resolver esse problema, é porque muitas vezes a gente está procurando a chamada bala de prata. A gente quer a solução mágica para aquele problema. E muitas vezes não tem uma solução mágica. Muitas vezes a solução é mais simples do que a gente imagina. Mas a gente perde tanto tempo buscando a solução mágica que a gente não enxerga o óbvio. Então, o que foi que o Marcos fez? Ele enxergou o óbvio. Ele pegou 4 habilidades, a gente já falou inclusive no episódio passado: inserir, alterar, extrair, deletar. Provavelmente não usou as 4, deve ter usado 1, 2 no máximo. E foi lá e resolveu o problema. Por quê? Ele fez o básico bem feito. Tem um cara que eu seguia antigamente, chama Pedro Sobral, ele ensina a fazer tráfego para internet, né? Para atrair pessoas e tal. E aí ele fala assim: cara, eu prefiro ser médio com consistência do que ser um gênio. E aí, tipo, por que isso, né? E aí mostrou um gráfico das leads que ele estava captando para participar de um lançamento lá. E ele mostra lá a média, tipo, 1.000 pessoas, 1.100, 1.400, 1.500, de repente, 16 mil pessoas num dia. E aí ele trouxe essa legenda. E rapaz, incrível. Por quê? O que foi que ele fez? O que ele sempre fez, né? Veio repetindo aquilo que ele sempre fez, com pequenas melhorias. Ele foi melhorando um pouquinho aqui, melhorando um pouquinho ali, troca o criativo, troca o orçamento, utiliza aqui, dali e tal. De repente, você sai de 1.000 e poucos leads para 16 mil num dia. A diferença é absurdamente grande. Por quê? Porque ele simplesmente foi testando coisas diferentes, buscando fazer o básico bem feito. E é uma coisa que eu percebo, que quando você faz o básico bem feito, o complexo
o difícil, o genial, ele se torna uma questão de tempo. Porque é um muro, você está construindo um muro, você vai colocando um tijolinho de cada vez ali em cima. Mais cedo ou mais tarde, se você não parar, você vai chegar num resultado excepcional. Foi o que aconteceu basicamente comigo. Eu nunca me considerei um cara genial, muito inteligente. Eu sempre me considerei um cara persistente. Então, assim, eu quero fazer isso. Tentei assim, não deu certo. Muda a forma, não deu certo. Muda a forma, não deu certo. Muda a forma, não deu certo. E até que chega no momento que eu, cara, pronto. Descobri, é assim que faz isso aqui. Só que nessas tentativas e erros fracassadas, eu aprendi uma série de coisas que depois me serviram em outras situações. Então, assim, à medida que você vai fracassando, você vai tendo a oportunidade de aprender com esses fracassos e muitas vezes até de testar coisas novas. Já que você vai falhar mesmo, você já sabe, já que isso aqui já está perdido, deixa eu usar isso como uma oportunidade. Vou te dar um exemplo. Eu não sou um cara muito de jogo, né? Mas ultimamente eu comecei a jogar um joguinho de Fórmula 1. Você é um estrategista, tipo chefe da equipe e tal, e você tem que fazer a estratégia dos dois pilotos. Você está lá correndo, você faz estratégia de pneus, de combustível, de conserto do carro e tal. Eu achei muito massa, porque eu gosto muito dessa coisa de raciocínio lógico, de estratégia, né? E comecei a jogar. E aí eu comecei a pegar uma sequência boa de vitórias, sempre ganhando, ganhando, ganhando. Pô, acho que eu sou bom nesse negócio. E depois eu comecei a pegar uma sequência de derrotas. Eu perder várias vezes seguidas. E aí o que acontecia? Logicamente você está acostumado a ganhar, você começa a ficar chateado com aquilo. E eu parei e falei, pô, como é que eu faço para resolver isso? Aí eu comecei a enxergar qual era o problema. Então qual era o problema que eu tinha? Sei lá, tinha um piloto que largava em segundo, terceiro e o outro largava em 17º. Eu falei, pô, esse segundo piloto tá ruim, eu preciso trocar esse segundo piloto. E comecei a focar em resolver esse problema. Tipo, tem uns processos que tem que fazer para poder trocar de piloto, não é tão simples assim. Mas eu foquei em resolver esse problema. Enquanto isso, eu precisava continuar correndo. Né? Eu queria aquela sensação, aquela emoção. E o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou usar esses momentos de derrota, de fracasso, para poder testar novas estratégias. Porque eu já tenho uma estratégia consolidada que estava funcionando até então, só que dentro desse contexto, com esse piloto, ela não está funcionando. Então, se eu conseguir otimizar a estratégia para esse piloto que está ruim, eu consigo otimizar a estratégia como um todo. Sim, sim. Então eu comecei a utilizar esses momentos de derrota e de fracasso para testar coisas diferentes que eu não teria coragem de testar quando eu estivesse ganhando. E aí eu descobri coisas muito interessantes no processo, que depois que eu fui consolidando, eu fui trazendo como estratégia principal. E aí eu comecei a entrar no ciclo de ganhar cada vez mais. Participei até de um campeonato, que acho que é nacional, não sei. Fiquei em segundo lugar. Né? Primeira vez que eu participei. Então assim, o que isso tem a ver com a automação fiscal? Tem a ver que a gente não aprendeu ainda muitas vezes a lidar com a frustração, com o fracasso. Né? E é você que define se é um fracasso ou não. Então, eu estava perdendo, mas eu estava pensando, cara, pô, descobri uma estratégia nova, pô, isso aqui funciona melhor do que o que eu estava usando antes. Então eu nem estava considerando aquilo como um fracasso, como uma perda, como uma derrota. Eu estava considerando como uma oportunidade de testar coisas que eu não teria coragem de testar num ambiente mais favorável. Cara. Faz todo sentido. E a gente pode utilizar isso na nossa vida. Pô, estou fazendo uma automação. E aí eu fui lá e fiz um negócio e deu um erro. Por que eu vou fazer agora a partir disso? Pô, eu posso simplesmente achar que esse negócio não é pra mim, que é muito difícil, que não sei o que e tal. Eu posso simplesmente procurar entender onde foi que eu cometi aquele erro. Porque se eu entender por que eu cometi aquele erro, como eu faço para corrigir, quando acontecer de novo, eu já sei resolver. Então eu vou gastar menos tempo do que eu gastava antes para resolver esse problema. E é assim que as coisas acontecem. As pessoas talvez tenham uma percepção, às vezes não param para pensar direito, mas eles têm uma percepção de que eu já nasci assim, eu já nasci sabendo fazer todas as automações que eu faço aqui no canal, compartilho com vocês. Não foi assim. Né? Eu parti do zero, como a maioria das pessoas parte, eu tive meus tropeços, eu tive minhas falhas e fui aprendendo com essas falhas e melhorando o meu processo. Até que eu comecei a acertar mais do que errar, e aí depois chegou um momento, cara, eu acho que já dá para ensinar isso para outras pessoas. E a gente tá, é um processo, é um crescente. Legal. Sabe esse mantra que você fala que é de não somos programadores, como é que você fala? Nós não somos programadores com conhecimento na área fiscal tributária. Nós somos profissionais da área fiscal tributária com conhecimento. Fica claro até para quem ainda
sentiu alguma resistência de começar a entrar nesse mercado tão promissor? Da ideia de que, seguinte, Marcos, que eu captei aqui, é o seguinte: existe um processo de automação adequado para o seu contexto de trabalho, cara. A gente não tem que ficar assustado pelo fato da automação, né? Então, assim, a automação fiscal é algo completamente viável para o seu contexto e existem métodos para isso. E aí, Marcos, como é que foi para você começar a convencer as pessoas a começar a vir para esse mundo? Como é que você começou a ter seus primeiros alunos? Porque eu acho que é uma resistência muito grande isso ainda, né, cara? Sempre foi. Engraçado, no comecinho eu achei mais fácil. As pessoas compraram a ideia mais fácil. Né? Não sei se é porque era novidade, mas É, eu lembro que foi mais fácil. sempre tem uns malucos aí, né, cara? E assim, depois começou a ter essa resistência maior, porque muitas vezes, eu acho que também muita falha minha de não conseguir comunicar. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, né? Muito quadradinha, sabe? Então, e pra mim sempre foi uma diversão criar as minhas automações, né? Tipo, era um sofrimento, era um estresse, uma irritação quando eu não conseguia fazer como eu gostaria, mas também era um prazer muito grande que eu sentia quando eu conseguia efetivar, cara, conseguia automatizar essa parada aqui. Então, assim, para mim sempre foi muito um hobby, né? Algo que eu fazia, claro, para ajudar no meu trabalho, para executar de forma mais rápida, mas eu gostava disso, eu gastava meus finais de semana praticamente estudando sobre isso. E demorou para mim para virar essa chave de que, cara, isso é muito mais do que um hobby, né? É muito mais do que uma diversão. Então, eu comecei a ensinar para as pessoas tecnicamente como construir automações com a técnica pela técnica. Então, assim, cara, faz isso, se você fizer isso, você vai criar uma automação que faz isso. Acabou. Mas faltava o. Tá, legal, entendi que se eu fizer isso aí que você está mandando, eu vou chegar aqui. Mas depois que eu chegar aqui, o que é que eu faço com isso? Né? Então, assim, você vai ganhar mais tempo, tá, beleza. Mas, pô, a gente não quer só ganhar mais tempo. Né? A gente quer ser promovido, a gente quer ter reconhecimento profissional, a gente quer conseguir novos clientes, a gente quer aumentar a receita. Então, tinha uma série de benefícios, de efeitos colaterais, como eu gosto de chamar hoje, que a automação fiscal traz e que eu nunca trouxe efetivamente para as pessoas. Eu estava tão encantado com o processo de construir algo, de construir uma automação, que isso acabou passando batido. Então, eu acredito que hoje está ficando mais claro para as pessoas o que é possível alcançar quando você usa a automação fiscal como uma ferramenta de crescimento profissional, de alavancagem de carreira, de diferencial competitivo, de inteligência fiscal. Então, hoje, eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais óbvio isso para as pessoas. De que não é um pacote de códigos que eu aprendi a fazer no computador. É uma ferramenta de alavancagem profissional. Hoje eu enxergo isso muito claramente e quando você começa a enxergar, você começa a falar disso. Né? E aí as pessoas começam a se conectar com esse objetivo, querem fazer parte disso também. E aí a coisa começa a tomar um corpo. Pô, cara, eu acho que agora você respondeu de uma forma muito clara o tema da nossa live hoje. Quer dizer, não basta ter um bom sistema, e a gente não está concorrendo com isso. É justamente essa parte aí, cara. E, ô Marcos, e me fala mais um pouco disso, cara, porque eu tenho percebido isso também nos seus alunos, né? Essa perspectiva de um novo olhar profissional a partir dessas habilidades. Eu vou usar essa palavra, porque não é só a automação, são as habilidades que você aprende ao saber automatizar, né, cara? Como eu falei, é uma ferramenta. Então, ontem eu estava até conversando com um parceiro de negócio e a gente vendo, né, como que a gente faz para oferecer determinados serviços para determinadas empresas. Sim, sim. Claro, vamos oferecer para o cara uma recuperação tributária, vamos oferecer para o cara uma oportunidade da gente reduzir a carga tributária dele e tal. E aí, a pessoa muito preocupada com a parte técnica. Não, porque tem essa particularidade, tem isso, não sei o que, e tal. Aí chegou lá na conversa e falou assim, cara, o empresário não tá nem aí para como que você vai fazer o negócio, qual a particularidade, como é que isso funciona. Ele quer saber o seguinte, velho, tem um dinheiro aqui para você pegar. Para você pegar esse dinheiro, a gente pode te ajudar fazendo um tal serviço. Você tem interesse, sim ou não? O cara vai dizer sim ou não. Cara, eu tô vendo que você tem esse risco aqui, isso aqui tá deixando você exposto, tá te deixando com risco de 2 milhões.
E a gente tem como resolver essa parada. Se você quer resolver ou não quer? Quero ou não quero. Acabou? Então, assim, qual foi a percepção que a gente conseguiu alcançar hoje? Que tanto o conhecimento da área fiscal e tributária, quanto o conhecimento de automação, eles são ferramentas para ajudar, por exemplo, uma empresa a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então, hoje, quando eu vou conversar com um empresário, vou fazer uma proposta, por exemplo, eu não chego lá dizendo para ele, muita gente tem essa argumentação, essa linha argumentativa, né? De, cara, ó, eu vou te cobrar, sei lá, R$ 2.000 ou R$ 5.000 para fazer isso aqui, e aí o cara contra-argumenta que tá caro, aí você fala assim, não, porque eu vou ter muito trabalho para fazer isso. Tipo, você argumenta o preço que você está dando pro cara pelo grau de dificuldade ou pelo grau de trabalho que você vai ter para executar aquilo. Sim, sim. Cara, isso não quer dizer nada para o empresário. E quer dizer, pô, então eu vou arranjar um cara que sabe fazer isso mais fácil, então é mais barato. Acabou? Então, quando você troca essa argumentação para, cara, eu conheço os dados da sua empresa, eu sei onde você está falhando, eu sei onde você pode reduzir sua carga tributária, eu sei onde você pode recuperar impostos que você pagou a maior no passado, eu sei aonde que você tem que comprar para você ter um crédito melhor e melhorar o custo de aquisição. E é por isso que eu estou te cobrando esse valor. Cara, legal. Acabou, velho. Cara. Não tem contra-argumentos. E isso o sistema dele não pode te dar, né, cara? Até pode. Mas tem que... Os dados estão lá, mas assim, não tem alguém que olhe para esses dados e que trate esses dados com a velocidade que você consegue fazer usando automação. Poxa, cara. Então, cada vez mais eu tenho percebido, Marcão, que o profissional da área fiscal e tributária, ele tem que começar a desenvolver uma inteligência fiscal, né, cara? E como você acha que a automação pode ajudar nesse sentido aí, cara? Sim. Essa é a base, né? Então, como eu falei, somos profissionais da área fiscal e tributária com conhecimento de programação. Então, como que eu vou usar a programação? Quem entende o seguinte, vamos voltar lá para o DMI, né? Objetivo, Mapeamento. Definir o objetivo, mapear os passos e implementar a solução. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo tem que estar muito claro. O meu objetivo é ajudar os meus clientes a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Acabou. Então eu vou procurar sempre entregar isso para ele. Como que eu vou fazer isso? Aí vem o plano. Qual é o meu plano? Eu vou usar automação fiscal para isso. Então, cara, eu tenho oportunidades de aproveitar um crédito presumido, por exemplo? Pô, tem. Aí entenda. Na legislação existe essa oportunidade, mas qual é o objetivo? Aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então isso faz que a legislação tributária, o entendimento da legislação tributária, passa a ser também uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Então assim, se é uma ferramenta, por exemplo, eu estou te vendendo um computador, certo? E aí eu fico falando para você o seguinte, pô, esse computador é muito massa, aí eu vou falar dos recursos de hardware, do software dele e tal, e eu começo a entrar nas particularidades. Cara, ó, porque o transistor, ele funciona dessa forma. E aí, se o transistor estiver com defeito, ele vai gerar tal problema dentro do seu computador e tal. E aí, sei lá, isso pode corromper o seu Windows. E se corromper o seu Windows, cara, você já foi embora. Você já cansou disso. Por quê? Cara, eu entendo que o computador, quanto melhor a configuração ele tiver, melhor, mais coisas eu vou conseguir fazer. Mas eu não quero entender todas as particularidades e as minúcias de como que funciona o computador. De como que funciona o sistema operacional por trás daquilo que eu estou vendo. Eu quero saber usar. Então, assim, cara, eu vi que tem essa oportunidade. Eu tenho uma ferramenta para ajudar a gente a colher essa oportunidade. E essa oportunidade vai gerar um ganho, uma redução de risco, uma redução de custo de X mil. Ou X milhões. Você tem interesse? É sim ou não? É uma outra abordagem, cara. É outra abordagem. Não, muito bom. Não, eu tenho percebido isso. A gente já tem vivenciado isso de alguma forma, né, cara? Que a automação fiscal tem dinamizado mais, inclusive o processo de captação, porque a percepção se torna melhor, Sim. né, cara? Vou te contar uma situação que aconteceu recentemente no cliente. O cliente me pagou, primeiro mês, a gente trabalhando junto. A gente foi lá, negociou, mostrei para ele as oportunidades e tal. Vamos fazer um contrato de 3 meses pra gente testar e tal. Eu falei o seguinte, vamos fazer um contrato de 1 mês. E tem o seguinte, se você não gostar do serviço que eu vou te prestar, você não paga. Não trabalha assim, não sei o que. Eu falei, cara, eu só estou lhe dizendo o seguinte, eu quero um contrato de 1 mês. No final de 1 mês, se você não gostar do serviço que eu entreguei para você, você não vai me pagar. Eu te libero de me pagar. Fechou. Beleza. Fechou 1 mês.
mandei a nota fiscal, aí ele pagou e me ligou. Ó, paguei sua nota aqui e tal, beleza. Só que assim, pô, o pessoal tá me falando aqui que você chega aqui, você fica 1 hora, 2 horas, vai embora. Aí o pessoal tá dizendo que não sabe como que lança as notas fiscais, essas paradas assim, não sei o quê. E eu queria que o pessoal aprendesse isso e tal, você não tá entregando isso, como é que a gente faz para resolver isso e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião na próxima semana, todo mundo junto, e aí a gente conversa. Fechou? Fechou. Beleza. Passou uma semana, peguei os números dele, os XMLs que ele emitiu desde quando eu comecei a trabalhar com ele, e fiz um levantamento. Foi o que eu fiz. Aí eu peguei me preparei para essa conversa com eles em 3 momentos. O que eu já fiz pela sua empresa, o que eu estou fazendo pela sua empresa e o que eu vou fazer pela sua empresa. Sim. E aí quando chegou, a gente conversou, ele trouxe essa conversa toda de novo, tal, porque, cara, eu acho que você deveria focar, ensinar as pessoas como é que lança nota fiscal dentro do sistema, como é que faz a correção dos lançamentos do SPED e tal, não sei o quê. Eu vi ele falar, beleza. Ele terminou, eu falei, ó, entendi. Mas vamos lá, deixa eu te explicar como é que eu estou trabalhando. Então, ó, o que é que eu já fiz? Eu já revisei o seu cadastro de PIS e COFINS. Já está feito. Achei 143 produtos que você estava pagando PIS e COFINS desnecessariamente. Dentre eles, alguns produtos que são curva A no estoque dele, ou seja, são produtos de alta rotatividade que ele vende muito, que representam uma boa parte do faturamento dele mensal. E aí, peguei lá os números, mostrei para ele, ó, isso aqui foi o que você emitiu de nota, de quando eu cheguei aqui até uns 5, 6 dias antes. E foi esse valor aqui que eu consegui recuperar para você. É quase aquilo que você está me pagando. Então, assim, eu já estou quase de graça aqui para você. E isso foi o que eu já fiz. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou revisando o seu cadastro de CMS. Então, eu estou vendo quais são os produtos que estão na ST e que não estão na ST. Isso vai impactar a sua formação de preço, por exemplo. E uma vez que eu tenha essa visão, eu vou pegar os produtos que têm tributação normal e ver se tem algum benefício, se tem alguma redução, se tem isenção, se tem redução de base, se tem algum crédito presumido. E aí a gente vai reduzir sua carga tributária. Eu entendo que a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é reduzir sua carga tributária. Para você pagar menos imposto, para você faturar mais. E isso que você está me pedindo é importante fazer? É, mas não agora. Porque agora a gente tem essas oportunidades na frente, já aproveitou isso aqui, tem mais ainda para aproveitar, a gente vai pegar um mês completo e ver como é que ficou. Tem isso que eu estou fazendo que vai melhorar um pouco mais a operação. Depois disso, aí o que eu vou fazer com você, o que eu estou fazendo é isso, revisando o seu cadastro. O que eu vou fazer com você, pela sua empresa. A gente vai pegar os últimos meses, ele tem em maio de 2022 no lucro presumido. Então vamos pegar de maio de 2022 para cá, ver o que você pagou a maior de PIS e COFINS, reapurar isso e devolver esse dinheiro que você pagou a maior para você. Depois que a gente fizer isso, a gente vai voltar ainda mais no tempo, período que você era Simples Nacional, identificar os produtos monofásicos, reapurar o seu Simples Nacional para recuperar esse dinheiro que você também pagou maior. E aí depois disso, aí sim eu vou me preocupar em ensinar o pessoal como é que lança nota no sistema e como é que ajusta o SPED. Isso vai acontecer. Mas eu não acho que é importante agora. Agora, se você me disser que isso para você é mais importante, eu paro isso tudo que eu estou fazendo e eu vou ensinar o pessoal como é que lança nota. Aí você que vai me dizer. Não, pode ser que seu planejamento. E o que é legal, isso tudo utilizando ferramentas de automação, né, cara? Você, rapidamente. E mais, Marcão, além desse benefício, você também, de alguma forma, já está organizando as bases que vão ser lançadas no SPED, né? Com certeza. E assim, estou ajudando o sistema dele. Agora eu pergunto, eu conseguiria gerar esse tipo de resultado só com o sistema do cara? Poxa, cara, é verdade. Você me mandou ontem uma pergunta, não foi? De um cliente nosso? Que agora está fazendo a exclusão do PIS e COFINS no sistema e tal. Isso. A gente precisa verificar o que está acontecendo. Como é que a gente vai fazer isso? Automatizando. A gente vai pegar o SPED do cara, que o cara gerou do sistema, e criar uma automação para verificar se o ICMS está sendo excluído da base ou não. Isso aí, cara. Aí foi o que eu falei para você. Porra, o cara demorou esse tempo todo para fazer o sistema, a funcionalidade, poderia ter criado um relatório para a gente ver se o negócio estava ou não, né? Exatamente. Exatamente. Então não fez o relatório. O cara fez a funcionalidade, mas não fez o relatório. Não tem como verificar, né? E não tem como saber se eu fiz, mas não tem como ver se fez ou não. Pô, que massa. Cara. Então, assim, acho que isso responde bem esse questionamento. Pô, já tem um sistema, não precisa de automação fiscal. Cara, muito pelo contrário. Cara, muito. Quando você... É porque você... As pessoas que talvez tenham esse questionamento estejam enxergando a automação fiscal como
uma ferramenta substituta de um sistema, um novo sistema. Não é um novo sistema, é uma ferramenta de inteligência fiscal. Pronto, cara. Eu acho que por aí você encerrou a ideia Matou, né? Matou, cara. Ah, mas eu tenho BI. Aqui na minha empresa a gente tem uma ferramenta de BI, cruzo os dados, eu faço o relatório que eu quiser. Legal, você faz o relatório que você quiser. Mas assim, quem está operando esse BI? Quem é a pessoa que está manipulando esses dados? Qual o conhecimento de negócio? Qual o conhecimento tributário? Qual o conhecimento fiscal que essa pessoa tem? Qual o conhecimento das oportunidades que você poderia estar aproveitando que essa pessoa tem? Às vezes tem zero, o dono da empresa que está manipulando. Ele vai olhar o quê? Quanto que eu faturei? Quanto que eu, com o custo de aquisição de mercadoria? Qual a minha margem de lucro? Como é que está meu estoque? Ele só vai enxergar isso. Então assim, ele precisa de alguém que consiga analisar os dados de uma forma mais profunda e mais ampla para trazer oportunidades de aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. E isso o BI não vai te dar. Não, e o BI não, e às vezes nem o sistema se você não tiver uma visão Nem o de BI, inteligência. nem o sistema. Quem vai lidar isso são as pessoas. Por isso que eu falei, nós somos profissionais da área fiscal e tributária e tem conhecimento em programação. Nossa, cara. Se eu não te dar o conhecimento da área fiscal e tributária, não adianta, eu posso saber tudo de programação. Mas se eu não tiver esse conhecimento, eu não vou conseguir enxergar essas oportunidades. Perfeito, cara, perfeito. Não, ótimo, ótimo. E encerramos aqui tipo um chave de ouro, cara. Muito, muito claro isso aí, Marcão. Show. Encerro aqui, novamente, reforçando, convidando a vocês a nos seguir aqui nessa sequência de 10 vídeos, que é apenas o esquente para a Semana da Automação Fiscal. Então tem muita coisa legal por vir aí, gente. Um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.